Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Rômulo Godoy. Eu vou ler aqui um pequeno resumo do currículo dele. Ele é educador físico, com especialidade em nutrição esportiva. Fisioterapeuta, osteopata, quiropraxista com especialização em pilates e bandagens funcionais. Palestrante de qualidade de vida através do sono. Eu vou entrar nessa aí. Tá? E proprietário de loja de produtos ortopédicos. Com vocês, Rômulo Godoy. Secretaria, uma salva de palmas. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Eu vi que a responsabilidade é grande, né? Porque já começaram dizendo que você não vai sair do mesmo jeito que entrou, né? Então, eu tenho que partilhar com vocês algo que aconteceu na minha história, é o que eu vou fazer hoje, partilhar um pouco da minha vida, abrir um pouco das coisas que aconteceram para que eu chegasse até hoje aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sou gaúcho, dá para perceber, né? Eu tenho um sotaque nordestino, né? Então, eu vim lá de Recife para cá, estou morando aqui há 8 anos, 8 anos, e parte do meu compartilhamento, parte do meu testemunho, vai ser exatamente de como eu cheguei nesse lugar no Rio Grande do Sul. Saí lá das praias de Porto de Galinha, de Boa Viagem, do Recife, e vim para cá, para essa terra maravilhosa, onde a gente come churrasco, torce por um time, eu não vou dizer qual é o meu time, mas eu já tenho um time aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, torce por um time, aqui no Sul tem que torcer por um time, né? Então, eu vou partilhar um pouco disso. Eu creio, sim, que algo vai acontecer diferente, porque esse testemunho que eu vou trazer para vocês da minha vida, da minha história, e, no mínimo, vai acrescentar algo para você. E, com certeza, as palavras que foram proferidas aqui no início, você não vai sair do mesmo jeito. Eu tenho certeza que você entrou de uma forma e você vai sair de outra forma. Muitas coisas vão acontecer no decorrer dessas palavras que eu vou estar falando aqui nesse lugar. Eu queria começar dizendo que eu sou um homem muito abençoado, para que as gaúchas não fiquem tristes, né? Eu casei com a nordestina mais bonita do Brasil, minha esposa. Por favor, pode ficar de pé. Aprecie com moderação, por favor. Ela, né? Ela é capitã, então já sabe como é o negócio lá em casa, né? Ela é capitã, é bucomaxila, trabalha na aeronáutica, e por isso, lá em casa a gente tem que andar na linha, né? Tem que estar tudo certinho. Então, eu queria começar, antes de dizer sobre o que aconteceu na minha vida, na minha história, começar falando sobre mim. Tudo começou com o meu avô. Meu avô veio de um interior, meu avô veio de uma cidade chamada Exu. Essa cidade não existe mais, a represa passou por cima dela, hoje não existe mais essa cidade, e meu avô veio de lá, do interior, criava gado, andava de cavalo, não teve oportunidade de estudar, e meu avô veio para cá, foi para Recife, para Pernambuco, e logo ali, com uma oficinazinha pequena, uma relojoaria, ele sustentou e criou 8 filhos, né? Entre eles a minha mãe, que se formou em odontologia, dentista também. Então, esse meu avô, ele começou a história do lado da minha mãe. Então, uma família simples, humilde, de pessoas que todas elas tiveram que batalhar muito para conquistar alguma coisa na sua história, na sua vida. E, do outro lado, tem a família do meu pai, que é uma família, vamos dizer assim, né? Uma família nórdica. A família do meu pai teve mais oportunidades. Meu avô foi vereador da cidade do Recife durante 22 anos, mandatos após mandatos. Então, se juntou aí agora o meu pai, um homem que teve tudo muito fácil, com a minha mãe, uma pessoa que veio do interior, de uma cidade pequena, acostumada, não tinha nem energia elétrica lá onde meu avô morava na época, eles ficavam com aqueles candeeiros lá, né, às 6 da noite, estava todo mundo dormindo já, deitado. Então, de repente, eles se conheceram e nasceu essa pessoa que está aqui hoje, na frente de vocês. Então, eu cresci nesse lar
não foi um lar muito fácil. Meu pai, apesar de toda essa formação que tinha, o meu pai, logo muito cedo, eu recordo isso, logo muito cedo, meu pai, ele era um alcoólatra, mas era um alcoólatra social. Não era aquele alcoólatra que nós íamos buscar ele nos bares, mas era aquele alcoólatra que todo dia bebia e saía do seu trabalho direto para um bar, direto para algum ambiente assim, e só voltava em casa tarde, e aquilo causou problemas sérios na minha família, e eu vi muitas brigas entre meu pai e minha mãe. Eu pequeno, eu lembro que eu ficava escondido embaixo da mesa e via aquelas situações, aqueles gritos. Nunca vi, meu pai nunca levantou a mão para minha mãe, mas eu via muitas brigas sérias que tinham ali, e eu, como criança, criei nesse lar de muita instabilidade, de muita, apesar de uma situação financeira média, mas de muita dificuldade emocional. Foi assim que eu fui criado, foi assim que eu cresci, e quando eu completei 17 anos de idade, então eu conheci uma garota e eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Então eu fiquei apaixonado por aquela garota, e aquela paixão foi assim mas ela era muito nova, tinha 13 anos, mas não importava, eu queria namorar com ela. Eu fui lá e falei com ela, falei com os pais dela, e nós começamos um namoro. E aí nós começamos com esse namoro, e esse namoro foi adentrando, foi passando um tempo, e nós continuamos namorando, passa um ano, passa outro, até que esse namoro se torna em um noivado. Foi quando meu pai adquiriu um câncer, e ele faleceu desse câncer, e nós noivamos para que meu pai soubesse que, pelo menos, eu tinha escolhido uma pessoa para casar, e que eu iria casar com aquela pessoa. Ele não chegou a participar desse casamento que aconteceu anos mais tarde. Então, a minha história ela veio traçando até esse momento, e nesse momento eu queria dizer para vocês que eu tive eu era uma pessoa assim muito... Eu gostava muito, eu sempre fui alguém que gostava muito de ter uma busca por algo para me preencher. Então, eu e essa minha namorada, nós frequentávamos encontros de jovens, nós íamos para lugares que tinham encontros, era encontro EJC, da igreja Católica, Renovação. Nós íamos para esses encontros, nós estávamos junto com o pessoal nesses encontros, nesses momentos, aí nos casamos. Quando nós nos casamos, depois de um tempo de casado, na verdade, esse tempo foram 7 anos de casado. No 7º ano, eu que vim de uma formação, de uma vida de um pai que era muito bruto, agressivo, era alguém que não tratava a minha mãe como devia, até porque não a honrava. Eu me lembro de natais que meu pai nós estávamos esperando meu pai chegar para ir para a festa de Natal na família, e ele não chegava. E nós ficávamos lá, criancinha e meu irmão, nós prontinhos, naquela época tudo roupas iguais, todos os 2 irmãos de roupas iguais, esperando para ir para o Natal, e minha mãe também arrumada, dava 8 da noite, meu pai chegava alcoolizado, e aí tinha uma briga, ninguém saía de casa, perdíamos o Natal, ninguém ia para nenhum lugar, e era isso que eu sabia de ser marido, era isso que eu conhecia de ser um dono de casa, era assim que eu sabia, foi essa formação que eu tive. Eu não culpo meu pai, que ele também teve uma formação igual, meu avô também era assim, mas essa foi a formação que eu aprendi, era isso que eu entendia por casamento, era isso que eu entendia de tratar uma esposa, de tratar uma mulher. Então, eu tenho que confessar, eu não sabia como tratar uma esposa. E eu era bruto também, eu era ignorante, eu era um homem que não sabia dar o valor à esposa que deveria dar, eu não sabia honrá-la como deveria honrar, eu não sabia tratá-la como devia tratar, eu não sabia como lidar, não sabia ser romântico. Eu era realmente um brutamontes, era um cavalo, Era alguém que não sabia tratar a minha esposa. E no decorrer dos anos aí vem uma história, porque essa menina, essa mulher com que eu casei, ela vem de uma família em que os pais têm apesar de serem, eles são professores, os pais dela, o pai professor universitário, a mãe também. Então, eles tinham uma vida simples, mas eles eram muito ajustados como família. Então, na verdade, eu tive uma ideia maior de família quando eu conheci a família da minha esposa. E ali eu tive uma ideia melhor de família. Então, ela veio de um lar em que o pai dela era totalmente diferente do meu pai. E também totalmente diferente de mim. E, claro, não demorou muito para ela não aguentar essa situação. E com os 7 anos de casado, nós estávamos 7 anos de casado, um belo dia de domingo, à noite, ali o meu chão caiu.
Porque eu chego em casa à noite, e quando eu cheguei em casa naquele dia, nós tivemos uma briga que estava sendo muito recorrente, muito comum nos últimos dias, nós estávamos brigando constantemente, e nesse dia que nós tivemos essa briga, ela disse, olha, não dá mais, eu não aguento mais. E é engraçado, porque eu costumo dizer que o homem ele só percebe que o negócio está ruim quando acontece isso. Para ele está sempre bom. Está tudo horrível, mas ele está achando que está ótimo. E nesse dia ela disse, não dá mais, eu não aguento mais, eu não quero mais de jeito nenhum. Eu não tenho mais nenhuma condição de nós continuarmos nessa relação, nesse casamento. Eu quero que você procure sua vida, procure o que você tem para fazer, que eu vou procurar, vou levar a minha vida. E nós tínhamos nesse momento a coisa mais preciosa da nossa vida, que era uma filha, não é? A Camila, não é? Coisa mais linda do mundo, não é porque é minha filha, mas é muito linda. E nós tínhamos Camila com 1 ano de idade, um bebê. Mas naquela hora o lar foi desfeito. Naquele momento eu lembro que eu entrei no carro, peguei um ventilador, umas mudinhas de roupa assim, umas coisas tal, um violão que eu sempre gostei de tocar, peguei um violão, botei no carro, saí, né, claro, e o homem orgulhoso, porque para a mulher, quando isso acontece, ela se sente desprezada, ela se sente deixada, aquilo é uma flecha de rejeição do seu coração. Mas para o homem não, é uma flecha de fracasso. O homem se sente destruído, porque ele diz, eu não consegui. Olha, eu saí de casa para construir, para edificar uma casa, um lar, uma família, e eu falhei. Então eu saí destruído, acabado, e dizendo assim, não consegui, eu falhei, para a casa da minha mãe eu não volto para lá. Então, nesse momento eu saí, fui a um pensionato, um local para ficar naqueles dias, e fui para aquele ambiente, achando que aquela situação era uma situação que facilmente ia se remediar, que logo mais, no outro dia, eu iria receber uma ligação dela dizendo, olha, desculpa, eu estava nervosa, volta, vamos. Mas não, isso não aconteceu. E foi pior, porque aquela flecha, não somente do fracasso, mas a flecha também da rejeição veio sobre o meu coração. E eu disse, pronto, agora... E o meu chão caiu, o meu mundo caiu. Eu, naquele momento, fiquei sem pé, sem rumo, sem nada. E eu não tinha quem me desse apoio. Eu até participava de um grupo que era... Eu tinha feito... EJC, que era Encontro de Casais com Cristo, que também da Igreja Católica, mas eu não tinha uma pessoa, não tinha um apoio, eu não tinha quem recorrer, eu não tinha quem buscar, eu não tinha uma pessoa para sentar com ela e dizer assim, olha, o que é que eu faço? Para onde é que eu vou? Meu pai já tinha falecido, eu senti muita a ausência dele nesse momento, porque nessa hora a gente precisa de um homem, alguém que exerça a paternidade, que sente ao nosso lado, que olhe para nós e diga exatamente qual o caminho que nós temos que seguir, qual é o norte que nós vamos, há uma bússola para nós. E essas pessoas, nessa hora, não tinha ninguém, não tinha uma bússola, não tinha uma pessoa, não tinha uma direção, não tinha nada que me dissesse para onde eu ia. Eu perdi tudo e fiquei desesperado. E eu fui para um pensionato, eu lembro que a situação não era muito boa. Eu era educador físico, eu tinha me formado em educação física, eu era personal trainer. E eu fui para... Nesse momento, nós estávamos começando a nossa vida, recém começando a nossa vida, e eu saí dali, saí sem dinheiro, e eu disse, e agora o que é que eu faço? Eu fui para esse pensionato, e esse pensionato ficava em um quartinho, era um quartinho que ficava no fundo do ambiente. Tinha que passar por um local aberto, que quando chovia você ficava todo molhado. O banheiro ele também era do lado de fora, não era dentro desse quarto que eu ficava, o banheiro era fora. E eu lembro de uma noite que eu tive uma dor de barriga, e eu corri, fui para esse banheiro de noite, e fiquei assim, lá naquele banheiro, torcendo para que ninguém precisasse ali daqueles quartos que estavam lá do banheiro, porque eu não conseguia sair daquele lugar, eu tinha que estar ali naquele lugar. A cama, o colchão era tão fininho que quando eu acordava de manhã estavam as marcas da talisca assim nas minhas costas, daquele ambiente. Eu não tinha outro lugar para ir, era aquele ambiente que eu tinha para ir. Era aquele lugar que eu tinha para ir, e só dava para pagar 15 dias. Não dava para pagar mais do que isso. 15 dias só. Eu disse, a senhora aceita aqui? Era uma senhora, eu lembro. A senhora aceita 15 dias de pensionato? Ela disse, 15 dias não, tem que ser um mês.
Eu digo, mas por favor, aceite 15 dias. Ela disse, está bem, eu vou aceitar 15 dias para você. E eu lembro que eu tinha que sair muito cedo para a academia, porque era 5 da manhã que eu abria a academia. Então, eu tinha que sair muito cedo, mas o café da manhã era servido às 7. Eu disse, será que a senhora pode guardar o pãozinho do café da manhã para eu tomar à noite? Ela dizia, não, não pode. É só de 7 da manhã. Então, eu saía, ia para aquela academia e ficou a minha situação ela foi ficando muito difícil. Esse foi o primeiro momento de queda total que eu senti. Só quem já passou por momentos como esse sabe exatamente a dor, o trauma, a rejeição, o sofrimento que é uma separação, o sofrimento que é um momento como esse para ambos os lados, independente, sempre as partes são sofridas, os filhos sofrem com isso, e eu exatamente estava nessa situação, nesse momento, talvez porque precisasse aprender mais mesmo, talvez estivesse num momento de sofrimento maior, ou de luta maior, ou de peleja maior. E ali estava eu naquele quarto, e eu saía, voltava. E esse foi o primeiro momento, foi um momento que eu sofri muito. Eu fiquei muito mal, eu não conseguia ir para os ambientes, eu não conseguia estar nas festas da família, eu não conseguia, eu não tinha um bom sono, eu não tinha um bom... Sabe aquela fase, não come, não dorme? Eu estava naquela fase, não come, não dorme. E ficou muito difícil essa fase durou um bom tempo, essa fase foi um pouco longa na minha história, foi um pouco demorada de acontecer, mas logo depois acontece o que acontece com muita gente. Depois que passou essa fase de dificuldade, eu lembro que, olha, um dia foi tão assim, a coisa aconteceu de uma forma tão inesperada na minha vida, que eu estava aqui chama-se lancheria, né? Eu estava na lancheria da academia onde eu trabalhava. E ali era onde eu almoçava, e eu cheguei para almoçar, e a dona da lancheria, que ainda é amiga minha, ainda conheço de Recife, ela disse, Rômulo, olha, deixa eu te falar uma coisa, tu está devendo muito aqui. Né? Eu vou te dar aqui esse almoço hoje ainda, mas amanhã, se você não pagar aqui a lancheria, não vai dar para almoçar mais, né? E eu dizia agora, né? E aí eu lembro que eu fui tomar banho, e olha só, e eu entrei assim debaixo do chuveiro e comecei a tomar banho no chuveiro. E nesse momento assim, eu tomando banho, eu dizia assim, como é que eu vou voltar para casa hoje? Eu estava sem dinheiro para voltar para casa. Como é que eu vou voltar para casa hoje? E eu tinha comprado, muito tempo atrás, uma bermuda da Adidas. E olha, e naquela hora ali que eu estava naquele chuveiro, eu fiz uma prece a Deus, né? Fiz uma prece, eu queria voltar para casa. E tomei banho. E quando eu saí do banheiro, que eu fui botar aquela bermuda, tinha uma pessoa no banheiro. Olhou assim para mim e disse, onde tu comprou essa bermuda? Aí eu disse, faz tempo já. Ele disse, quanto foi que você pagou nela? Eu disse, R$90. Ele disse, me venda, por favor, essa bermuda. Eu lhe pago 150. Aí eu disse, rapaz, essa prece que eu fiz foi ouvida. E aí eu peguei aquele valor, paguei lá a lancheria, mas aí as coisas começaram a mudar. A coisa começou a modificar, e eu comecei a me restaurar, e comecei a trabalhar, e comecei a novamente arrumar alunos na academia, e a coisa foi melhorando. E aí, quando isso começou a acontecer, aconteceu a segunda fase da história de um homem quando ele sofre a rejeição, ou de uma mulher quando sofre a rejeição. A segunda fase foi a fase do deslumbramento. E eu casado, 7 anos. Agora eu estava solteiro. Personal trainer. Numa academia que, assim, da alta socialite de Recife, a maior rede de academias de Recife. E eu disse, eu lá, e era coordenador, e era personal. E era novo. Então eu disse, agora eu estou feito. Olha só, todas essas mulheres aqui na academia, toda essa influência que há aqui na academia. Então os meus alunos, eles começaram, eu tinha alunos que começaram a dizer assim, mas Rômulo, vamos sair com a gente? Eu disse, rapaz, não, esse negócio, vamos sim. Eu comecei com eles me levavam para todos os lugares, né? E a gente saía para muitos lugares, e a primeira coisa que eu aprendi foi a beber muito. Eu tinha aversão de bebida.
Eu não suportava a bebida. Quando alguém falava de bebida, assim, eu dizia, não, bebida não. Aí diziam, mas porque você não bebe, por quê? É a sua religião que não permite. Eu digo, olha, eu detesto bebida. Eu tinha uma aversão, porque eu vi uma história de destruição da minha família, exatamente com o álcool. Então, eu nunca quis beber. Eu nunca quis tocar em álcool, nenhum tipo. E, de repente, a primeira coisa que eu fiz foi, mas não era beber socialmente, não era tomar um vinho, não. Eu comecei a sair, esses meus alunos paravam assim à noite e colocavam as garrafas em cima da mesa e nós bebíamos, e eu comecei a gostar, disse, coisa boa isso aí, e comecei a beber muito, e aí depois de beber muito, começou o envolvimento com as mulheres. E eu lembro que assim, esses meus alunos, eles traziam mulheres de programa, de São Paulo, elas vinham para cá, pareciam modelos, né? Pareciam modelos, porque eram mulheres contratadas que vinham de São Paulo para cá, e vinham, e a gente passava o dia na lancha com essas mulheres, passava o dia indo para um lado, indo para o outro, contratado, eles passeavam de mão dada com elas, parecia que era um modelo que eles... sabe? E começou então a vida de envolvimento com álcool, envolvimento com mulheres constantemente. Eu comecei a achar aquilo muito bom, comecei a achar que eu estava vivendo muito bem, que aquilo era maravilhoso, não havia nada melhor do que aquilo, e realmente, olha, eu perdi muito tempo da minha vida ficando com esse negócio de casamento, ficando com essa coisa de família, porque, olha, isso é bom demais. Eu saio, volto a hora que eu quero. E aí, nesse momento, já estava morando em um flat, uma rua antes da beira-mar de Boa Viagem, então era uma rua paralela, um lugar super bem conceituado. Embaixo era um banco, em cima era um flatzinho, todo montado, todo programado, um flat que eu tinha tudo ali que eu precisava, tudo que eu queria. E chegava a hora que eu queria, eu voltava a hora que eu queria. Estava tudo muito bom, mas do envolvimento do álcool, do envolvimento com mulheres, aí veio o cigarro também. Então, sempre o cigarro junto com o álcool nas noites, e as minhas noites passaram a ser, não somente agora no sábado e no domingo, não, agora eu tinha como sair mais. Então, os meus alunos diziam, não, vamos sair também na sexta, tá bom, então era sexta, sábado e domingo. Mas aí estava pouco, porque, você sabe, a noite, a noite ela promete todos os dias. Se nós quisermos todos os dias fazer alguma coisa, vai ter todo dia alguma coisa para fazer. Então, olha, quinta-feira também, tá? Então, tá bom. Então, era quinta, era sexta, era sábado e era domingo. Então, a minha saúde começou a ficar um pouco também danificada, porque eu não trabalhava como eu devia trabalhar. Eu não rendia como mais rendia. Eu tinha alunos de 5 da manhã, que eu já chegava de 5h30, e já não chegava mais com a mesma disposição. Por quê? Porque eu saía à noite, então não tinha como chegar com a mesma disposição. E eu era coordenador dessa academia, e a dona começou a olhar assim, e esse coordenador está meio... não está tão legal. E aí, depois de um tempo que eu passei vivendo com essas coisas, e o álcool, o cigarro, em menor proporção, mas o cigarro. E aí foi quando, em uma dessas festas, uma festa muito chique, uma festa aqui na praia de Serrambi, na casa de um amigo e aluno meu, que só chega lá se for de helicóptero. Ele disse, vamos dar uma festa lá na nossa casa, e eu quero que você vá, Rômulo. Claro, não vou perder essa festa. É maravilhoso. Ele disse, olha, tu vai para o L ponto da academia, na academia tinha um L ponto em cima, que a gente te pega lá, e depois a gente deixa lá. Eu disse, está ótimo. Fui lá para o L ponto, todo empolgado, a festa tinha um tema que era havaiano, e eu botei uma roupa de havaiano, colar de havaiano, e o helicóptero me pegou ali, me levou até a festa de Serrambi. Quando chegou na festa de Serrambi, bebida, tal. E aí foi quando ele pegou um saco assim branco, cheio de comprimido azul, e disse, Rômulo, quer uma cibalena? Aí eu disse, cibalena? Será? Né? O que é cibalena? Não, tome isso aqui que você vai gostar muito, isso aqui é muito bom. E era o êxtase. E ele me deu aquele comprimidinho de êxtase, e com aquele comprimido de êxtase, pronto, à noite ficou uma criança. O coração começa a dar um ataque cardíaco, né? A frequência aumenta, o metabolismo aumenta, a pessoa fica no estado de euforia, como o nome diz, de êxtase, né? E fica dançando, e fica pulando, não sai mais do salão, fica o tempo todo lá pulando, e isso se repetia umas 3 ou 4 vezes, graças a Deus, porque eu não sei aonde iria continuar se eu tivesse continuado como eu estava.
E depois desse momento que eu estava vivendo nessa coisa muito louca, nessa vida muito desregrada, a dona da academia que eu trabalhava, ela me chamou e disse: Rômulo, eu gosto muito de você, eu não sei o que está acontecendo com você, meu filho. Você era um menino, eu era mais novo, você era um menino tão bom, trabalhava tão bem aqui, o que está acontecendo com sua vida? O que está acontecendo com você? Olha, eu gosto muito de você, mas eu vou ter que tirar você. Quem está assumindo hoje o seu cargo de coordenador da academia é o meu personal, ele está entrando aqui e eu queria que você, a partir de hoje, não precisa mais vir. E, então, toda aquela alegria, toda aquela euforia que eu estava vivendo começou a desabar. Então, eu perdi o emprego por causa de uma vida desregrada. E eu fiquei triste, mas continuei nessa vida, continuei nessa loucura, continuei desse jeito que eu estava. E aí, um dia, um desses meus alunos, que eu saía com ele sempre, um médico, eu não vou citar o nome dele, mas é um médico lá do Recife, ele sempre estava comigo nas festas, nos ambientes, nas farras, e ele disse assim: vamos hoje passar o dia na lancha. E nós passamos o dia todo naquela lancha, o dia todo lá na praia não esqueci o nome da praia agora, ali perto de Itamaracá, como chama você? Passei o dia todo na praia lá perto de Itamaracá, e quando foi à noite nós voltamos, e quando nós voltamos para casa, eu fui dormir, eram 8 da noite, eu fui dormir, deu 10 da noite eu acordei. 10 da noite eu acordei e liguei para ele: amigo, vamos sair? E ele disse: rapaz, o que é que está acontecendo com você? Você está insaciável. Nós acabamos de passar o dia todo no barco, eu estou aqui muito cansado. Eu digo: não, rapaz, vamos lá à noite, é uma criança, vamos se encontrar no bar do conselheiro, vamos encher a cara lá. E nós nos encontramos lá, ele estava cansado também, mas chegamos lá, nós bebemos naquela noite também, naquele lugar. Quando deu 2 horas da manhã, eu olhei para ele e disse: amigo, vamos agora, sabe aonde? Vamos agora lá em Olinda, que está tendo uma festa rave no centro de convenções. E ele olhou para mim e disse uma frase que eu não sabia o quanto ele estava certo com essa frase que ele falou. Ele olhou para mim assim e disse assim: Godoy, ele chamava de Godoy, rapaz, só Deus para mudar a tua vida. Ele disse: Godoy, só Deus para te parar, cara. E eu parei, aquilo foi uma flecha no meu coração, porque eu me lembrava que eu não era assim. Quando ele falou aquilo, me veio como que um filme dizendo assim: eu tinha tudo que um homem precisa, eu tinha tudo que um homem deseja, eu tenho tudo que todo mundo que está na noite precisa. Eu tinha uma família, uma esposa, eu tinha uma filha, eu tinha tudo, eu tinha emprego, eu tinha tudo que alguém precisa para ser feliz, eu tinha tudo que alguém precisa para estar bem, e eu joguei tudo fora. Por falta de conhecimento, por ignorância, seja lá pelo que for, mas eu joguei tudo isso fora e agora não tenho nada, e eu estou aqui vivendo essa vida que aparentemente todo mundo que olha está achando que é ótimo, mas não é. Só para vocês terem ideia, né? Eu, quando estava dizendo essa frase, eu tenho hoje 90 quilos mais ou menos. Nessa época eu tinha perto de 100 quilos, muito forte, bombadão, de praia, né? Preto de praia. Aqui um brinco de argola na orelha esquerda e aqui uma corrente que parecia uma corrente de cachorro, de tão grossa que era pendurada no meu pescoço. Era essa figura aí que estava vivendo essa história. E quando ele disse aquilo, eu entrei no carro. Ele não foi. Eu entrei no carro e disse: agora eu vou para essa festa. E quando eu entrei no carro e que estava indo no caminho para ir para essa festa, eu comecei a chorar. Chorava. Veio uma tristeza tão grande assim no meu coração. Veio um sentimento depressivo tão forte, porque tudo isso que eu falei aqui me veio. Eu disse: eu tinha tudo e joguei fora. E eu comecei naquela hora, desesperadamente chorar mesmo, e dizer assim: a minha vida não tem sentido. A minha vida não faz sentido. Todo mundo me vê aí, acha que eu estou feliz, que eu estou alegre, mas ninguém sabe o que é que eu passo quando eu vou dormir. Ninguém sabe como é minha noite quando eu boto a cabeça no travesseiro. Ninguém conhece. E tem muita gente por aí que está assim, está rindo muito, está alegre. Nós olhamos e eu queria ter a vida daquela pessoa, mas nós não sabemos como ela está realmente na hora que ela põe a cabeça no seu travesseiro para dormir.
E assim estava a minha vida, totalmente destruída. E quando eu estava no carro, eu comecei a chorar. E confesso, eu nunca tive sentimento, nem tenho essa tendência a nada suicida, nem depressivo. Mas o que me vinha assim no coração na hora, assim, minha vida não vale nada. Minha vida não tem sentido. Não há alegria nisso. Eu não quero mais viver. E aí eu dei um grito no carro. E eu disse assim no carro: Deus, se você existe, mude minha vida, porque eu não aguento mais. E eu gritei: Deus, se você existe, mude minha vida, porque eu não aguento mais. E aí, quando eu gritei isso, confesso que eu senti no carro uma paz imensa. Toda a minha angústia, todo aquele sentimento de que a vida não valia nada, parece que deu naquela hora uma acalmada, e eu passei na frente de um lugar, e na frente desse lugar é uma igreja que estava sendo fechada por uma pessoa que estava fechando os portões, e eu nunca vou esquecer daquela cena. Era um negro, bonito, né? E ele estava assim, fechando a igreja, mas ele estava com roupas muito simples. Nessa época, eu estava ainda por cima, né? Estava com um carro zero do ano ainda, estava bem, e ele estava fechando assim a porta da igreja. A camisa era laranja, mas já estava branca de tão desbotada. Sabe aquele tipo de irmão que fica com uma Bíblia embaixo do braço? Era esse. E ele estava fechando, e um riso assim, ó, que pegou de ponta a ponta da orelha. E parece que quando eu olhei para ele, a informação que ele me deu, o sentimento que eu tive quando eu olhei aquela pessoa saindo ali e fechando aquele portão e andando para uma parada de ônibus. Ele não estava com carro, não tinha chave de carro, ele estava fechando e saindo, eram as 3 horas da manhã. Aí, o que ele me passou, o que me mostrou quando eu olhei para aquele homem ali, foi exatamente: esse cara tem paz e você não tem. Ele não está com o carro que você está, mas ele está bem. Você está com a camisa mais bonita que é dele, mas ele está bem, e você não está. Foi isso que eu senti. E aí eu senti ali no carro realmente a presença de Deus. Parecia que era a primeira vez que Deus tinha falado mesmo comigo de alguma forma, me dado alguma resposta, porque até então não tinha essa resposta. E eu fui com uma certeza, que eu não ia mais, estava cansado, eu não ia mais para aquele ambiente lá que eu tinha de esquia, e eu ia agora para a casa da minha mãe, que morava em Olinda, que era perto, e eu ia dormir na casa da minha mãe. Fui para a casa da minha mãe, e quando eu cheguei lá, eu tinha chave, eu entrei na casa dela. Quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, me veio aquele sentimento assim: amanhã eu vou naquele lugar que aquele cara estava fechando o portão. E eu pensei: mas será que vão me aceitar? Com essa corrente que eu uso, com esse brinco que eu tenho, será que eu tenho que tirar tudo para me aceitar? Mas eu vou. E eu decidi que eu iria no outro dia para aquela igreja lá. E eu fui. Acordei e disse para minha mãe: mãe, eu vou para a igreja. Ela disse: olha, meu filho, a missa do Padre Lino não começa às 7h30. Eu disse: não, mas hoje eu vou, mãe, numa igreja que eu passei na frente e vi que tinha um cara lá, eu vou lá. Eu acho que é de crente. Ela disse: meu filho, o que foi que eu fiz de errado? Para você querer ir numa igreja de crente. Eu disse: não, mas eu vou lá naquela igreja, eu passei na frente e tinha lá uma pessoa que eu vou naquela igreja hoje. Eu preciso ir lá, eu tenho que ir nesse lugar. E aí eu me decidi, tomei coragem, né? Botei a roupa menos chocante que eu tinha, né? Tirei o brinco da orelha, coloquei a corrente para dentro e entrei lá naquele lugar, para respeitar o lugar que eu ia, né? Eu estava todo, e entrei lá. E quando eu entrei, eu cheguei um pouco mais cedo, eu sentei, eu disse: eu vou sair daqui, só tem eu aqui, eu vou embora. Quando eu ia embora, chega uma pessoa assim: olá, meu amigo, e me deu um abraço. Eu não estava muito acostumado com isso. As pessoas que eu andava, ninguém estava me dando um abraço, só a não ser que eu estivesse pagando alguma coisa para eles, né? E ele deu um abraço e disse: sente aqui, por favor, e já vai começar aqui o culto. Eu digo: é a missa, é o culto, vai começar já. Então fique aí. Eu fiquei lá, sentado, aguardando, e ele começou a conversar comigo: você faz musculação? Eu digo: faço. E ele disse: então, olha, eu estou querendo fazer, e começou a puxar papo, né? Aquela coisa, ele estava me ganhando para não correr, que eu estava com vontade de correr dali. E eu fiquei lá naquele lugar, e quem foi a primeira pessoa que chegou, que subiu naquele ambiente mais alto, né, que tem os instrumentos, que é chamado de púlpito, né? Quem foi a primeira pessoa? Foi aquele homem que eu vi. Ele era um
um dos adoradores, um dos cantores, né? Um dos ministros do louvor lá da igreja. E ele subiu, e o mesmo sorriso. Mas quando eu vi aquele sorriso, eu digo, não saio daqui mais não, vou ficar aqui. Porque foi por esse sorriso que eu vim para cá. E eu fiquei lá sentado, e aí foi muito bom, porque ele começou a tocar aquelas músicas, os hinos, e um dia antes eu estava chorando, querendo tirar minha vida. Um dia antes eu estava chorando, sem sentido nenhum na minha história, e quando começou a tocar aquelas músicas lá, aí eu comecei a chorar. Mas não estava mais chorando triste, eu estava chorando de alegria, estava muito bom estar naquele lugar. Estava muito bom estar naquele ambiente. Eu não estava bebendo, eu não estava tomando êxtase, eu não estava com mulher, mas eu estava sentindo algo que eu não tinha sentido então, que eu não tinha sentido antes. Estava bom, eu chorava muito. E eu me lembro que tinha uma senhorinha que botou a mão no meu ombro e disse, ela bem pequenininha, eu era bem grandão assim, ela botando a mão, calma meu filho, calma. Mas ela não sabia que eu estava chorando ali, eu estava chorando de alegria. Estava muito bom estar naquele lugar. Era muito bom estar naquele ambiente, eu nunca tinha sentido aquilo assim, tão forte, aquela coisa tão no meu coração, uma experiência pessoal que não é intransferível, não se explica com palavras, não tem como você conhecer a não ser experimentando, é uma experiência, e aquela experiência era muito boa para mim, aquilo era muito bom para mim. E sobe lá o pastor, né, como sempre, pastor na igreja, o pastor sobe lá e começou a pregar a palavra, e aí teve uma hora que ele parou e disse assim, olha, e pessoas que disseram ontem que Deus muda a minha vida, hoje vai acontecer isso na vida delas. Eu digo, não pode. Como é que esse cara sabe que eu disse isso? Só eu que estava no carro, não tinha mais ninguém no carro, e eu sabia que aquilo era para mim. E eu disse, isso foi para mim. Isso foi para mim. E naquela hora ali, como é bem comum nas igrejas evangélicas, né, para quem já foi, quem participa, aqui tem muita gente que é evangélico, no final daquele culto, o pastor disse assim, se você quer receber algo diferente no seu coração, algo que é intransferível, algo que só Deus pode dar a você, eu queria que você viesse aqui à frente. E eu fui correndo lá para frente, chorando, aquele homem grande, de brinco, de corrente, foi lá para frente. E eu fui chorando lá, e eu estava lá de cabeça baixa, e ele começou, fez uma oração comigo, e eu orei lá junto com ele. E eu lembro que eu saí daquele lugar muito leve e ganhei naquele dia uma bíbliazinha assim, pequenininha. E eu fui para a faculdade, eu estava já fazendo fisioterapia nesse período, eu estava fazendo fisioterapia e educação física, então a educação física já é formado, e comecei a estudar fisioterapia. E eu me lembro que eu cheguei na sala da faculdade, e com essa bíbliazinha, contei essa experiência para uma moça que era crente lá da sala, Eliane, mora hoje em Portugal, e ela me deu uma bíblia de presente, uma grande assim, e eu me agarrei com aquilo. Gente, vocês não têm ideia, eu peguei aquilo ali, eu comi aquilo ali, eu passava o dia e a noite com aquilo. Era o dia e a noite, todo intervalo, tudo que eu tinha de tempo, eu pegava aquele livro e começava a ler, e perguntava. E esse rapaz que me perguntou lá na igreja se eu fazia alguma coisa, se eu podia passar uma série para ele de musculação. Quando foi no sábado, que eu estava pronto para ir para aquela balada, no outro sábado depois desse dia, estava todo arrumado, quando eu vejo a campainha toca. E o interfone toca, eu atendo e diz, quem é? Ele disse, é Júnior. Disse, que Júnior? Júnior da igreja. Que Júnior é esse da igreja? Disse, Júnior, rapaz, aquele que tu vai fazer a série para mim, de musculação. Ah, tá, eu posso subir. Eu estou com um pessoal aqui com um violão e uma pizza. Aí eu disse, pode. Aí eu pensei, né, não, mas esse povo crente é fogo. É subir, mas crente dorme cedo. Eles vão sair daqui e eu vou para a balada. E aí E ele subiu lá, com um violão, um povo lá, uma pizza, umas Coca-Cola, aquela coisa assim. Chegou lá e aí a gente começou a conversar. E os meninos tocando violão, e eu sempre toquei violão, peguei o meu e ficou aquele negócio, tocando e cantando e brincando e conversando. Gente, 1, 2 da manhã. E eles estavam lá, e eu digo, esses crentes, tão tarde, eles estão aqui. E eles estavam lá, eles não foram embora. E quando eles foram embora, sabe, perdeu toda a vontade. A noite já tinha sido
completa, já estava plena. E aí eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia, ler a Bíblia. Eu gosto muito de fazer tudo com muita intensidade. E eu comecei a ler, e eu comecei a ler essa Bíblia, ler. E quando eu me deparei, perto de 4 meses, depois que eu estava lá frequentando aquele ambiente, indo nos domingos, comecei a me afastar, já não tomava mais êxtase, já não saía mais para as noitadas, para encher a cara, não queria mais envolvimento com mulheres, não queria, e todo mundo disse, esse cara agora ficou louco, você está louco, eu estava louco mesmo, né? Você está louco, e eu fiquei lá naquele processo, que é um processo, e tem uma passagem nesse livro que diz assim, você não pode dizer que ama a Deus, que é invisível, e se você odeia ao outro, ao próximo, que é visível, que é real, que é tocável. E quando eu me deparei com esse versículo lá no livro de 1 João, nas cartas de João, quando eu me deparei com isso, algo falou no meu coração e eu vi a quantidade de pessoas com quem eu não falava, com quem eu era brigado, com quem eu era inimigo, com quem eu... Eu não preciso nem dizer para vocês que durante esse período que eu estou contando a história, eu era um péssimo pai. Não preciso dizer, né? Não dispensa comentários a vida que eu levava para exercer uma paternidade como deve ser. E quando que eu percebi que eu tinha muita gente que eu era inimigo, eu peguei o telefone, tomei coragem e comecei. O primeiro foi meu tio Marconi, que era um tio meu, que eu tinha trabalhado para ele, e ele não me pagou o que tinha que pagar, e eu fiquei chateado. Ele foi o primeiro, peguei o telefone, tio Marconi, fala Rominho. Eu disse, tio, é o seguinte, eu estou ligando para o senhor para dizer que eu lhe perdoo. Mas de quê, rapaz? Que o senhor nunca me pagou, mas eu lhe perdoo, eu não tenho uma raiva. E ele, minha irmã, então, olha, me desculpe. E começou, e eu saí, ligava para um, e ligava para outro. Eita, a missão está ficando cumprida. E aí eu fui vendo várias pessoas, e eu disse, eu tenho que fazer isso mesmo. E eu comecei a ficar, parecia que tinha tirado um gigante que estava agarrado nas minhas costas. E eu comecei a ligar para um monte de gente, Quando acabou a minha lista, que estava completa, eu parei, sentei e fiz, missão cumprida. E aí não. Aí, no meu coração, alguma coisa falou assim, olha, e tu ex-mulher? Que vocês não falam, que vocês são brigados, só se fala para resolver coisas. Eu digo, aí não, Senhor. Aí está pedindo muito. Não é? Aí já é demais, né? Aí eu fui deitar, mas sabe que aquele incômodo não parou? Ele continuou, até que eu tomei coragem. Peguei o telefone, disquei. Milane? Alô? Ela, alô? Tudo bem. Eu disse, olha, como é que está a Camila? E aquele papo, né, que meio sem papo, porque não tinha muito contato. Como é que está a Camila? Está bem, está, escola, está ótimo, tal. Eu estou te ligando porque aconteceu uma coisa aqui na minha vida muito boa. Eu estou apaixonado, eu mudei de vida, como assim? Se eu mudei de vida, eu entreguei minha vida para Jesus. Aí quando eu disse isso para ela, do outro lado da linha, aleluia, glória a Deus. Eu digo isso, eu conheço esses gritos de crente. Eu vejo lá a turma gritando assim. E aí ela disse, isso mesmo, faz 1 ano e meio que eu estou orando pela sua vida. Porque eu também tive esse encontro. Eu também precisava de um encontro como esse e tive. E quando eu tive esse encontro, que eu olhei para a sua vida, e que eu olhei o caminho que você ia tomar, porque eu não quero nada com você não, viu? Saiba disso. Mas quando eu sabia o caminho que você ia tomar, como ia acabar a sua história e sua vida, e você é o pai da nossa filha, eu decidi orar por você. E estou muito feliz de isso ter acontecido. Que bom, você sabe, isso foi muito bom, porque como nós éramos arquirrivais, né, ali me deu uma possibilidade de ver minha filha, de poder ir mais lá na casa da minha filha.
E eu lembro que nesse momento, parece brincadeira, mas depois que eu tive aquele encontro lá, naquele dia na igreja, começaram a piorar na minha vida. Eu perdi tudo que eu tinha. Todos os meus alunos me deixaram, inclusive aqueles que pagavam as coisas para mim, eles me deixaram mesmo. E teve um que disse, vou te deixar, porque tu tá um chato. Tu não sai mais, cara. Tu não dá nem para conversar mais contigo os assuntos que a gente conversava, velho. Então, perdi os alunos todos, fiquei quase sem nada. E saí perdendo, tive que vender o carro, vendi o carro, comprei uma bicicleta, saía direto da academia para a faculdade de bicicleta, né? Era aquela coisa de economizando uma refeição para melhorar na outra. E aí a faculdade de fisioterapia estava no finalzinho, ela me exigia muito tempo. Os que não me deixaram, eu tive que deixar. E eu estava sem entender que negócio é esse. O cara entra para a igreja e agora perde tudo que tem. E estava assim, mas Deus sabe por que faz todas as coisas, né? E foi nesse momento que, quando eu comecei a ir na casa da minha ex-esposa para botar minha filha para dormir, quando eu saía da faculdade, às vezes de 9 da noite, 10 da noite, e que eu ia botar minha filha para dormir, e ela ficava me esperando chegar. E aí as notas da minha filha começaram a mudar, o comportamento dela na escola começou a mudar, porque eu estava agora presente, indo vê-la, E quando eu acabava de botar minha filha para dormir, que eu saía, que ia embora, estava com muita fome, né? E aí a minha ex-esposa dizia, você quer comer? Né? Aí eu dizia, não precisa. Uma moça boa. Aí disse, você quer comer? Aí eu disse, não. Aí ela disse, não, porque eu tenho aqui um jantar para você. Então tá bom, eu quero. E aí eu sentava ali para jantar, e sabe o que ela fazia? Ela sentava, eu comendo, ela botava a Bíblia assim, abria a Bíblia e começava a me ensinar as coisas. Eu não sabia de nada. E começava, isso é assim, isso é assado, isso é assim, você vai aprender isso é assado. E começava a me ensinar tudo. E para não ir muito nas delongas disso, em um ano depois, 8 meses depois disso, que eu ia na casa da minha filha, e eu só tinha um aluno, e esse aluno era troca de uma aula no apartamento que eu morava, que era nesse flat. Eu já tinha vendido fogão, não sabendo saber cozinhar, vendi logo o fogão. Já tinha vendido a mesa, já tinha vendido as cadeiras, já tinha vendido o guarda-roupa, as roupas estavam tudo assim empilhadas no chão. Já tinha vendido, não vendi geladeira. Não, a mesa também eu vendi depois, eu já tinha vendido um monte de coisa lá. Tudo que dava para vender, eu saí vendendo, para pagar as coisas, para pagar as contas. E aí foi quando um dia eu pedi para deixar a Camila comigo no apartamento, que minha ex-esposa chegou, que entrou, que olhou a geladeira, né, cheia de água, olhou aquela estrutura e disse, olha, me desculpa, mas Camila não tem condições de ficar com você aqui. Aquilo foi o fracasso, né? E era verdade, não tinha mesmo condições de estar ali comigo naquele momento. E aí foi quando ela disse, olha, você quer vir morar lá em casa? Mas não quero nada com você. Se você quiser vir morar lá em casa, você fica no sofá da sala, dormindo lá. E fica por enquanto até se organizar, depois você parte para a sua vida. Aí eu, não precisa. Eu vou dar um jeito. Ela sai. Quando ela sai, o telefone toca, meu aluno, dono do apartamento, Rômulo, olha só, eu não vou poder mais fazer aula contigo, cara, e vou precisar do apartamento. Eu ligo, eu aceito a proposta. E aí eu fui para aquele sofazinho, passei 8 meses dormindo naquele sofazinho ali, no cantinho, mas eita, sofá abençoado, era bom demais. Era bom demais, porque o ambiente era bom, o lugar era ótimo, a casa era boa, a comida era maravilhosa, né? Minha filha estava lá, era tudo muito bom. E aí eu comecei, porque eu tinha raiva da minha ex-esposa, eu comecei a me apaixonar novamente por ela. Né? Que não é muito difícil se apaixonar por ela. O difícil era se apaixonar por mim. Eu comecei a me apaixonar por ela. E eu dizia assim, será que ela está sentindo alguma coisa? Será que isso está acontecendo no coração dela também? Mas, para resumir, depois de 8 meses naquele sofá, nós nos casamos novamente, né? Foi a Milane que está ali. Nós nos casamos novamente, porque nós tínhamos o divórcio assinado.
Eu me casei, eu sou uma das poucas pessoas que se casou 2 vezes com a minha mulher. E ainda me divorciei com ela. Tenho um divórcio com ela e 2 casamentos com ela, né? Então, 5 anos separados. Esse processo que eu contei foram 5 anos. E aí nós voltamos, e é uma luta. Eu costumo dizer assim, deve ter aqui alguns edificadores, né? Eu costumo dizer que construir em cima do nada, do terreno, é mais fácil do que ter que derrubar, tirar escombros e construir em cima de algo já tão difícil. Mas foi assim a escolha que Deus fez para nós. Eu sei que para outros Deus faz outras escolhas, tem outros caminhos que Ele traçou, mas para o nosso foi assim. Então nós começamos a construir debaixo de escombros, debaixo de feridas, debaixo de mágoas, debaixo de situações que somente com Jesus e com o perdão é que se consegue construir. Somente com essas 2 opções. Não há outra opção, não há outro caminho de se reconstruir algo assim, que foi tão traumatizado, que foi tão ferido, tão machucado, a não ser dessa forma. E foi quando isso aconteceu, nós nos casamos, a coisa começou a mudar, eu me formo em fisioterapia, e aí eu ganho de presente um curso de osteopatia, que é um curso caríssimo, eu não tinha condições de pagar esse curso, mas eu recebi de presente todo inteiro, do primeiro ao último dia, e depois eu montei um consultório em Boa Viagem, e muitos dos alunos que tinham me deixado tiveram que ir para o meu consultório com dor para eu tratar deles lá depois e deixar eles bons. E aí a vida começou a melhorar, a vida começou a se estabilizar, até que um dia ela chega para mim e diz assim: olha, eu quero fazer um concurso na aeronáutica. Eu disse: faça. Ela já era militar, mas era militar temporária. Mas a vaga é no Rio Grande do Sul. E eu pensei, não, e meu consultório, né? Já estava um tempão, isso aí, já estava quase 5 anos de consultório montado. Ótimo, bom demais, assim, para marcar um horário comigo, tinha que ser 5 semanas depois. Eu me sentia, me sentia. E aí, eu vou deixar tudo isso. E aí, sim, aí eu disse para ela: olha, é a sua vez. Sim, vamos. Do mesmo jeito que você me recebeu aqui, sem nada. Eu não podia pagar uma conta de energia, uma conta de água, um pão, não podia comprar. Desse mesmo jeito a gente vai e eu reconstruo minha vida lá, no Rio Grande do Sul. Mas tem um detalhe: se você passar. Quantas vagas tem? Uma. Vai ter outro concurso por aqui mais perto. Ela já era concursada em Recife. Vai ter outro concurso que ela vai passar, porque é mais próximo. Mas não é que ela passou em primeiro lugar. Tinha uma vaga que era do... Eu disse: se for para o Rio Grande do Sul, a gente vai, porque a segunda vaga já não era Rio Grande do Sul, era Manaus, Belém. Digo: não, Belém não, mas se for Rio Grande do Sul, tia, eu vou. E aí, se passar, e ela passou. Em primeiro lugar no Rio Grande do Sul. E quando ela disse: eu passei, eu disse: tudo bem, vamos para o Rio Grande do Sul. E aí, nesse momento, desse período, nós já éramos pessoas que estávamos ativas na igreja. Aquilo que aconteceu na nossa história, no casamento, aquilo que foi vergonha, destruição e desonra, isso passou a ser agora usado para ajudar a casais que estavam passando por coisas que não precisariam passar se tivesse alguém que dissesse: olha, é normal acontecer isso, mas tem jeito. Há solução para isso. Deus é capaz de mudar o coração do homem, da mulher, de restaurar o amor, de fazer novamente aquilo que não tinha mais, de ser novamente. Então foi quando eu ouvi isso, quando nós fomos usados para isso, lá em Recife, começamos a trabalhar com muitos casais, e eu comecei a pregar a palavra na igreja, que antes de nós virmos para cá, para o Rio Grande do Sul, nós fomos separados e fomos ungidos como pastores em Recife. E a coisa mais louca do mundo, porque eu nunca vi um pastor ser ungido para ir para um lugar sem nenhuma ovelha, né? O pastor tem que ter ovelha, né? E nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul, alugamos um apartamentozinho pequeno, bem pequenininho, e lá nesse apartamento nós fazíamos toda quarta-feira o chamado culto doméstico. Nós orávamos juntos, eu pegava o violão. Às vezes eu preparava uma palavra para pregar para ela e para minha filha. E às vezes ela preparava uma palavra para pregar para mim e para minha filha. E assim ia, e orávamos um pelos outros. E aí a vizinha que nos alugou o apartamento, que era um bloco de apartamentos, ela disse: seu Rômulo, um casal lindo,
de velhinhos, seu Pite e Dona Pite. Seu Rômulo, eu percebo que tem um barulho aí, dia de quarta-feira. Eu disse, Dona Pite, desculpe, é que eu fico tocando violão, a gente fica fazendo um culto doméstico, mas eu não vou tocar mais. Ela disse, não, senhor Rômulo, será que eu e o Pite podemos participar? Sim, Dona Pite. E na quarta-feira eu me preparei uma palavra, vai ter 2 pessoas, 2 ovelhas a mais agora. E eu preparei aquilo com todo amor, eles vão. E naquele dia eu perguntei, fiz a mesma pergunta que o pastor fez para mim há anos atrás. Eu disse para eles 2 assim, vocês querem aceitar no coração de vocês agora Jesus? Eu não estou oferecendo religião, não estou oferecendo denominação, eu estou falando agora de uma vida nova com Jesus. Vocês querem isso para vocês? Sim, em lágrimas. E eles foram os primeiros membros da igreja. Depois, uma semana depois, nós estávamos em casa. Agora já não era mais 3, eram 5. E aí sobe a vizinha de baixo com seus 2 filhos, desesperada, porque o marido dela tinha acabado de largar ela, deixar a casa, deixar tudo. Nós podemos subir e participar com vocês? Sim. No final, quem quer fazer essa oração de ter Jesus no seu coração? Aqueles 3 disseram, nós também queremos. E aí a sala já não dava. Alugamos um apartamento embaixo do nosso, só para que as pessoas fossem. E aí começou a ir os vizinhos e os amigos, e começou. E teve uma coisa que eu esqueci de falar. Eu agora concluí o curso de teologia, mas um curso que eu tinha feito, né? Essa semana agora estou entregando o final, depois de longos e duradouros anos, né? Depois trabalhando e tentando fazer, é mais difícil. Então, eu comecei lá, nós começamos essa obra de Deus lá, e hoje nós estamos à frente de uma obra do Senhor. E a nossa vida começou a dar uma guinada. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu não tinha paciente, eu ia lá para o Lúcio Lages, ele até ficou de vir hoje, né? Tem aqui os alunos de Lúcio lá, uma pessoa muito querida, e eu ia para ele lá e ficava sentado lá o dia todo, esperando que alguém fosse, não tinha ninguém para ir. E eu dizia, meu Deus, eu ia para casa e voltava, sentava no outro dia e alguém não, ninguém. E ele tentava insistir, chamava um aluno ou outro para ver se ia ser atendido por mim, mas não ia ninguém. E eu fiquei lá um bom tempo e eu dizia, será que nós fizemos a coisa certa? E logo as coisas começaram a mudar. Então a coisa começou a melhorar em Lúcio. Depois eu montei um consultório em Canoas. Depois de Canoas, eu comecei a voltar para Recife uma vez no mês para atender em Recife. Amanhã eu estou indo para Recife, marquei a viagem para amanhã, normalmente eu vou na segunda, porque eu sabia que hoje era para estar aqui, eu sabia que, de alguma forma, você vai receber aquilo que foi falado no início, sair diferente hoje daqui. E eu ia para Recife, atendi em Recife também, passava uma semana, voltava. Então, hoje eu atendo em Recife, em Santo Antônio da Patrulha, atendo aqui em Porto Alegre, no Espaço Personal Lúcio Lages, né? A minha esposa veio como primeiro-tenente, hoje ela já é a capitã, né? Capitã da aeronáutica. Ela também trabalha com a parte de estética, com bucomaxilofacial. Ela trabalha com essa estética buco-oral, que faz essa parte do botox, preenchimento. E Deus começou a honrar a nossa vida. Nossa vida foi mudando. Depois, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, surgiu uma oportunidade de um produto que alinha a coluna enquanto você dorme. É um colchão que tem uma tecnologia diferenciada. E eu entrei como representante e a coisa foi melhorando, e hoje tem uma loja lá em Novo Hamburgo. Então eu comecei a ver que a vida, quando nós fazemos a opção certa, quando nós decidimos andar com Jesus ao nosso lado, por mais que ela tenha as lutas, por mais que tenha as dificuldades, vale a pena. O que eu falo hoje não é de algo que eu li, ou de alguma coisa que eu ouvi, mas eu falo de uma experiência que eu tive. É uma experiência que foi minha, é intransferível, não tem como você ter ela, mas tem como você ter dimensão do que se foi falado aqui nessa noite, do que se tem falado sobre a pessoa de Jesus. Não de religião, não de denominação A ou denominação B, ou religião A ou religião B, ou de doutrina, mas quando você fala de Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, que entregou a sua vida por nós, um sacrifício único e perfeito. Quando nós entendemos, nos apropriamos disso na nossa vida, a nossa vida faz diferença.
Eu duvido e nunca vi, em todo esse tempo que eu tenho caminhado, essa caminhada com Ele, eu nunca vi uma pessoa que o buscou, eu nunca vi alguém que entregou-se a Ele completamente, eu nunca vi um casamento que coloca aos pés dEle, que Ele não restaure, que Ele não transforme. Não há um casamento aqui nessa noite, não há um só, que Ele não seja capaz de restaurar. Não há nada, nem na minha vida, nem na sua vida, nessa noite que Ele não possa fazer. Não tem nada. Talvez a pessoa, a outra, não esteja aqui. Talvez a mulher não esteja aqui, talvez o esposo não esteja aqui. Então, você está aqui sozinha e está nessa luta. E será que pode? Será que vai acontecer? Eu te digo que não tem tentativa com Jesus, é assertiva. Não há tentativas. Ele nos mostra um caminho, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá uma direção. Agora o tempo é dEle, não é nosso. O momento é dEle, não é nosso. Ele tem um tempo certo para tudo. Ele tem um momento específico para cada coisa. E Ele tem um momento na sua vida. Ele tem um momento na sua história. Eu creio que o que está acontecendo aqui hoje é um momento na sua história. É uma oportunidade que você está tendo. Você pode pegar o que está sendo falado aqui nessa noite e simplesmente sair daqui e dizer assim, olha, isso é balela. Eu acho que aquele cara estava mentindo. Ou então você pode pegar o que foi falado aqui nessa noite e dizer assim, isso pode fazer diferença na minha vida. Se fez na vida desse cara, que era todo louco, que usava drogas, que era todo perdido, que não tinha mais jeito, se fez na vida dele, pode fazer na minha. Pode fazer na minha história. Não há empresa aqui que Deus não possa restaurar. Não há nada nessa noite, na sua vida. Não há nenhum problema que você ontem dormiu com ele, que você pensou nele, que você não sabia o que fazer. Não há nada que essa noite ainda o Senhor não possa fazer na sua história. Não há nada. Há uma palavra dele que diz que onde tem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele está. Tem mais alguém fora eu aqui reunido hoje em nome dele? Opa! Tem muita gente. Então ele está aqui. Ele está aqui. E ele me usou hoje para falar na sua vida. Não porque eu seja nada, mas porque ele quis isso. Tudo que eu contei para você foi um grande sofrimento. Não pense que é fácil hoje dizer isso. É fácil falar e é bonito de ouvir, mas é melhor que na sua história não aconteça nada do que aconteceu na minha. É melhor que hoje Deus pegue a sua história e antes de acontecer o que aconteceu comigo, na sua vida Ele possa mudar. Você entendeu o que foi falado aqui? Eu vou fazer uma pergunta igual a que o pastor fez lá, e eu quero fazer hoje para você. Mas a pergunta não é somente para não constranger, talvez aqueles que vieram pela primeira vez, ou constranger alguém que não é evangélico. Não, a pergunta é assim que eu quero fazer para você. Se você entendeu nessa noite essa palavra, e se você tem alguma coisa na sua vida, como na minha foi impossível o que estava acontecendo, se tem alguma coisa na sua vida que você crê que Deus nessa noite quer fazer por você, eu queria convidar você para ficar de pé e vir até aqui à frente. Se tem alguma coisa na sua vida, na sua história, no seu casamento, que você crê que Deus hoje pode fazer, eu queria que você viesse até aqui à frente. Eu queria orar com você. Eu queria chamar minha esposa aqui para estar comigo. Tem mais alguém? Eu sei que tem mais gente. Venha para cá. Não precisa vir correndo tudo de uma vez só, não. Mas eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando de um toque hoje. Chegaram aqui meio que desesperados, precisando de alguma coisa. Tem mais alguém que quer ver um milagre? Vou contar até 3, né? 3 está bom, né? Venha para cá, não tenha vergonha não, vem para cá. Venha para cá. Deus vai mudar a sorte. Eu creio que aquilo que foi naquele dia lá falado e que aconteceu na minha história tem um propósito. Esse propósito é para que hoje a gente possa ministrar na vida de vocês, e eu tenho certeza absoluta que essa decisão que vocês estão tomando aqui hoje de se expor, é só uma exposição, né? Sair, levantar, vir aqui na frente, e isso vai ter uma recompensa diante de Deus. Eu vou pedir para minha esposa orar por vocês, tá bom? Quero dizer uma coisa a vocês, que essa é a parte, eu estava ali pensando, essa é a parte do testemunho do Rômulo, né? Tem a minha parte também, mas eu não vou falar para vocês hoje. Queria dizer a vocês que foi doloroso para todo mundo, e um dia eu também fiz isso. Um dia eu estava numa igreja, e eu só vou dizer isso, e disseram isso, e eu estava um trapo. Era um trapo de imundícia, porque eu tinha passado por tantas lutas que eu já não sabia nem me refazer.
E naquele dia também foi feito um apelo por uma mulher que também tinha passado por muitas lutas. E eu fui ali para frente, e foi um dia que fisicamente as coisas não tinham mudado. Quando eu voltei para casa, as coisas continuavam aparentemente do mesmo jeito, mas havia algo que tinha mudado, porque eu estava fazendo ali uma aliança. Do mesmo jeito que Jesus naquela cruz se expôs por mim, naquele momento eu estava me expondo por Ele. E ali estava sendo fechada uma aliança, um casamento, um pacto. E Deus, Ele mudou a minha história. Então eu gostaria de orar por vocês. Não sou melhor que ninguém, passo por lutas, mas eu agora sei o Deus que eu pus a minha confiança. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te apresentar, Senhor, esses Teus filhos amados, que o Senhor um dia gerou no seu coração e enviou para a terra e disse que se cumpra a minha vontade sobre suas vidas e que um dia vocês me conheçam e fechem aliança comigo. Oh Deus, eles hoje estão aqui reconhecendo que você é o único que pode mudar a vida e a história, porque você morreu na cruz por cada um deles, e o seu sangue foi muito caro e precioso, porque era a representação física do perdão e do sangue deles. Senhor, nesta noite, receba cada uma dessas vidas que está aqui, na Tua presença, como o Senhor também me recebeu. E venha, Senhor, e mude a história. E mostre que só você é Deus. Que há um Deus sobre toda a terra e céus. Que não está acima de todos, mas está na terra para viver com os seus e amar e cuidar de cada um dos detalhes das vidas deles. Como o Senhor fez na minha vida. Senhor, mostra a eles que você se importa, sim, com os mínimos detalhes, que você não é um Deus de longe somente, mas também um Deus de perto, um Deus de aliança, um Deus de pacto e um Deus de família. Senhor, a história deles só você e eles conhecem, mas o Senhor está aqui hoje para mudar essa história e mostrar que há um Deus em Israel. Que nessa noite, Senhor, eles possam se sentir tocados e alcançados por você. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigado. Mestre, eu preciso de